Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá Dona Edi, tudo bem? Seu Milton. Olá Luiz Alberto, Helena, sejam bem-vindos. Adilson Riva, boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo. Patrícia, boa noite, Patrícia. Valdete, boa noite. Rosilda, boa noite também para você, seja bem-vinda. Claudionô, boa noite. Boa noite, Adriana Dantas. Ana Cristina, Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Olá, Michele, Gabriel, sejam bem-vindos. Antônio, sou Antônio Onofre, boa noite. Retornou agora para Guaxupé, que bom. É sempre bom estarmos em casa, né, seu Antônio? Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Marinha, boa noite também para você, seja bem-vinda. Olá, Elaine, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, Elaine, Amanda, família toda. Sou Antônio, boa noite, sou Antônio. Seja muito bem-vindo. Sou Antônio, nosso companheiro de São José do Rio Preto. Boa noite, Claudionô, Adriana Varenga, boa noite. Olá Célia, boa noite, seja bem-vinda. Paulo Henrique Bueno, boa noite. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Rosana Marques, boa noite, seja bem-vinda também. Olá Lídia. Só mais um minutinho aqui para nós iniciarmos, né? Adriana Valério, boa noite também para você. Fernando e Ellen, boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, né, Valdete? Comemorar sim. Comemorar bastante. Maê, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Anitta. Boa noite também para o Clarindo. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Selma. Vamos então, nesse instante, fazer a nossa prece, para nós iniciarmos esses nossos momentos de reflexão, de oração. E como diz aí, como colocou a Valdete aí, aproveitar inclusive para agradecermos a espiritualidade, agradecermos a própria ciência e aquelas pessoas que estão aí à frente destes programas e principalmente, né, dessa vacinação que iniciou-se hoje no país, mas que acima de tudo gostaríamos de pedir e de vibrar para que as pessoas possam se vacinar ou continuar o processo de vacinação espiritual. Nós estamos precisando muito desta vacina espiritual, qual seja
acompanharmos e seguirmos os exemplos e os ensinamentos de Jesus. Esta é a melhor vacina e a gente precisa difundir esta vacina. Vamos comemorar outra? Sim, devemos comemorar e principalmente pedir para que a espiritualidade continue abençoando sobretudo os nossos governantes para que eles acabem com quaisquer disputas políticas e vivenciem apenas e tão somente o bem-estar da população. E vamos nos aproveitar agora nesses instantes, dando sequência aos nossos estudos, adquirir um pouco mais dessa imunização espiritual através do Evangelho de Jesus. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Tuca, seja bem-vinda. Clarindo, já mencionei. Lorene, boa noite a todos. Então elevemos o nosso pensamento nesse instante para pedir ao nosso Mestre amado e querido Jesus a permissão para nós iniciarmos estes momentos de estudo, momentos onde nós estaremos lembrando os seus ensinamentos trazidos diretamente através dos evangelhos, mas também os seus ensinamentos trazidos pelos Espíritos através da doutrina espírita, principalmente com Allan Kardec e toda a sua equipe. Agradecer a Deus pela oportunidade, sobretudo da vida, e em especial pelas dores e pelos sofrimentos que Ele coloca nos nossos caminhos, exatamente para nos despertar para a verdadeira vida, nos despertar para a realidade, nos despertar para o amor. Que nós possamos, nesses instantes em que aqui estaremos juntos estudando, absorver todas as informações que a espiritualidade preparou e separou para nós nesse dia de hoje. Que estejamos em paz, que a energia e a vibração à nossa volta, dentro do nosso lar, onde quer que estejamos, esteja em perfeita sintonia e equilíbrio com a espiritualidade superior. Muita paz a todos nós, muita energia e energia boa, aquela que nós precisamos, que nós necessitamos. E de um modo muito especial, aqueles entre nós que se encontram debilitados fisicamente, seja em razão do Covid ou em razão de qualquer outra doença, que vocês possam sentir a energia e a vibração que a espiritualidade designa com todo o carinho. E é claro que nós juntos compartilhamos para o pronto restabelecimento da saúde de todos, e em especial o restabelecimento da saúde espiritual. Que assim seja. Que assim seja, meus queridos amigos. Olá, boa noite, Amanda. Boa noite também para a Flávia, Andréia. Olá, Luísa, Nalim, Wagner, Pimentel. Boa noite, seja bem-vindo, todos vocês. Vamos então continuar aqui os nossos estudos, a nossa leitura e estudo, né? E hoje especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que é um livro onde Kardec separa as máximas morais do Cristo, que com certeza designa a todos nós um caminho seguro para nós seguirmos, com um pouco mais de tranquilidade, com a nossa consciência, onde estão escritas as leis divinas, que é o que nós precisamos, mas uma consciência cada vez mais desperta. Não aquela consciência de sono profundo, não aquela consciência de apenas e tão somente sonhos. Nós precisamos desenvolver uma consciência desperta, tendo a certeza e que as coisas fiquem de uma forma muito clara para todos nós. Clara em todos os sentidos, clara em todos os aspectos. Muitas das vezes o que nos falta é exatamente esta lucidez para encararmos as coisas, para nós encararmos a vida e, em especial, encararmos os obstáculos e as próprias vicissitudes. Por isso este capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é de extrema importância para o momento atual em que vivemos, para o momento em que o planeta está passando, não somente para nós, mas especialmente para nós. Eu digo especialmente por quê? Porque nós que já acompanhamos e acompanhamos muito essa doutrina, na grande maioria das vezes, nós deixamos escapar
determinado grau de certeza, ou às vezes a gente parece que em um determinado momento passamos a ser imaturos, ou nós despertamos para a imaturidade que infelizmente ainda perdura na nossa própria consciência, na nossa memória. E a gente caminha, num determinado momento a gente para e fala, nossa, mas por que isso está acontecendo? Por que Deus deixa isso acontecer? E a gente acaba se entregando ao próprio desespero, a uma desilusão. Por quê? Porque a gente não conseguiu assimilar e assimilar bem esses ensinamentos. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo este capítulo 5º, ele vem exatamente para abrir a nossa mente e nos despertar para esta grande realidade. Quando o próprio título Kardec coloca bem-aventurados os aflitos, o que ele está querendo nos dizer ou chamar a atenção é exatamente para as qualidades e características que o nosso próprio planeta possui. E nós não podemos nos descuidar e esquecer dessas características. Isso não significa que nós fomos abandonados por Deus. Não. Isso não significa que nós deixamos de ser acompanhados pela espiritualidade, pelo nosso anjo de guarda. Também não. Isso apenas e tão somente significa que nós, na grande maioria das vezes, deixamos de perceber as bênçãos, em especial através da dor, através do sofrimento. Isso serve para chamar sempre a nossa atenção para os desvios que nós mesmos impusemos a nós e na nossa trajetória, na nossa caminhada. Nós estamos exatamente vendo que as causas anteriores das nossas aflições, nós já vimos as causas atuais, agora estamos vendo as causas anteriores. E no nosso último encontro, a gente trabalhou rapidamente alguns exemplos que poderiam determinar que esta causa, este motivo não encontra-se nesta existência, mas numa existência ou num momento anterior. Antes nós vimos as causas atuais, que o nosso comportamento pode provocar dor e sofrimento para agora. Não precisa esperar para depois. Agora, nós estamos vendo as causas anteriores. Por exemplo, a família onde eu nasci, ela tem que estar relacionada com o meu passado e não pode ser com o meu presente. Por quê? Porque a espiritualidade, com certeza, seguindo os desígnios divinos, já escolhe, de acordo com as nossas necessidades, a família onde nós vamos nascer, o local onde nós vamos nascer. Local envolve o bairro, a cidade, o estado, o país. Então, não há acaso nessas questões. São causas anteriores. Poxa, mas por que eu nasci numa família mais provida de recursos financeiros? Ou por que eu nasci numa família completamente sem recursos financeiros? Então tudo isso está relacionado com as causas anteriores. Nós vimos também determinadas tragédias, algumas tragédias que nos assolam. Gente, nós vivemos num planeta, e um planeta que possui as suas diversidades. Nós aqui no Brasil, nós não temos muitos problemas com, por exemplo, terremotos, com maremotos. Agora, tem outros países que eles vivem cercados por fenômenos ou tragédias dessa natureza. Mas isso está relacionado com causas anteriores. É isso que Kardec procura colocar. Algumas enfermidades de nascença. Ora, enfermidades de nascença, como é que você pode dizer que foi provocado por você agora? Não, foi provocado por questões anteriores. Essa origem genética são questões relacionadas com o passado. Crianças que desencarnam em tenra idade, que a gente inclusive viu no Livro dos Espíritos na última quinta-feira, está relacionado com problemas anteriores, de existências anteriores. Tá? Então a gente vai dar sequência neste ponto hoje. Tá? Não sei se vou conseguir terminar essas causas anteriores, mas como eu sempre gosto de dizer, não estou preocupado em terminar o estudo rápido, eu estou preocupado em conseguirmos juntos fazermos uma reflexão sobre esse tema e principalmente procurando trazer subsídios para que todos nós juntos possamos refletir e entender o que o próprio Kardec quis colocar para nós nesse ponto, e é claro, aquilo que Jesus quis nos ensinar desde quando aqui esteve. Então, tomemos
neste ponto, nesse aspecto, tomemos um pouco de conscientização, se eu posso assim dizer, né? Mas procuremos despertar. A Valdete ainda coloca aí, a espiritualidade nos diz que se a dor não desperta, não torna um homem melhor. A gente vai ver, então, inclusive mais alguns aspectos que irá nos auxiliar nesse processo de entendimento. Mas o principal, gente, é nós sabermos que com a aflição sempre vem a consolação. Tá? Então, bem-aventurados os aflitos. Esse é o título do capítulo. Por quê? Porque eles serão consolados. Tá? Tranquilo quanto a isso. Bom, vamos lá. Então vamos descobrir o porquê que nós sofremos, né? Essas causas anteriores. Gente, Kardec ainda vai citar na sequência daqueles tópicos ou daqueles exemplos que nos mostram o porquê ou quando ou como nós podemos identificar. Tá? Então, ele vai dizer aqui algumas questões relacionadas com os filhos, o procedimento de um filho. Olha, se eu fui um mau filho, eu poderei vir a sofrer com o procedimento dos meus próprios filhos. Se eu fui uma pessoa muito egoísta, se eu fui uma pessoa muito avarenta, eu vou sofrer com a privação dos bens. Mas vejam, tudo isso em especial relacionado com o anterior, com as existências anteriores. Mas eu quero chegar num ponto um pouquinho mais delicado, sobretudo porque eu tenho que tomar cuidado para eu não atropelar muito, porque o capítulo 5º ele é bem extenso e ele tem vários tópicos e vários títulos que chamam a nossa atenção, e eu não quero misturar muito esses pontos. Por exemplo, a gente vai falar de resignação, o esquecimento de passado. Vocês lembram também que a gente começou até a falar, mas nós não vamos entrar, a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, o esquecimento do passado, que é justamente a sequência desse título. Então eu só estou assim, rebuscando um pouquinho para tomar cuidado para não atropelar essa leitura, estudo. Mas o interessante nesse aspecto, por quê? Porque o próprio Kardec chega num determinado momento do título Causas Anteriores, que ele vai dizer que tudo tem uma explicação, tudo tem uma relação, ação e reação. Se existe essa relação, ele procura deixar claro que nós, com Jesus, sofreremos menos. Aqui vai, inclusive, relacionar um pouquinho com o esquecimento do passado, que a gente vai complementar no nosso próximo encontro. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que, independentemente da causa ser atual ou da causa ser anterior, a partir do momento que eu resolvo romper com os meus sofrimentos, a partir do momento que eu resolvo tomar uma atitude, ser mais proativo no que diz respeito à minha evolução, eu adotando uma postura nova, baseado nos ensinamentos de Jesus, eu terei mais facilidade para vencer e superar os meus problemas e as minhas dificuldades. Este é um tópico muito importante aqui, se vocês me permitam, nós vamos abrir um parênteses para conseguirmos entender e, sobretudo, buscar uma explicação, por que não, um pouco mais científica destes assuntos e nesse aspecto. Kardec chega a dizer, só para contextualizar, que a gente deve levar em consideração em todos estes sofrimentos que possuem as suas causas nas existências anteriores, a gente deve levar em consideração a questão da resignação. E quando nós reconhecemos a vontade divina coordenando tudo e que nada escapa a essa permissão e às próprias leis, o nosso sofrimento será menos penoso, será menos doloroso.
E aí eu gostaria de abrir parênteses só para explicar, ou tentar explicar, por quê? Por que que, e aí quem tem oportunidade depois de ouvir a Anete Guimarães, ela tem uma palestra também excelente, que ela explica tudo isso. Por que que o fardo com Jesus é mais leve e o jugo mais suave? Repito, estamos tratando de bem-aventurados aflitos, causas anteriores e atuais das nossas existências. E aí a gente já vai julgar o porquê de entendermos nesse capítulo. E aí, inclusive, o nosso amigo Paulo, está aqui, né, Paulo Iter, nós fizemos recentemente uma live com o pessoal lá de Conchal, sobre bem-aventurados os aflitos, onde a gente colocou essa questão. Gente, nessas causas anteriores das nossas aflições, o próprio nome já diz, a causa está no antes. E o que seria o antes? Ou como que nós trazemos o antes para o presente, independentemente do esquecimento? Nós trazemos o antes para o presente porque tudo encontra-se registrado na nossa memória. Tudo encontra-se registrado no nosso cérebro. André Luiz, por exemplo, no livro No Mundo Maior, sobretudo no capítulo 3, lá na Casa Mental, ele vai explicar das divisões que o nosso cérebro possui. Eu particularmente vou ficar aqui nesse tópico, eu não vou me estender muito nas explicações, principalmente falando da ciência, que vocês vão encontrar em especial duas grandes divisões do nosso cérebro, sobretudo do nosso córtex cerebral. E essas duas grandes divisões do nosso cérebro, ela divide o cérebro em arqueocórtex e o neocórtex. Arqueo, o próprio nome já diz, vem de arqueologia, vem de passado. E o neocórtex, neo é de novo. Isso a ciência nos mostra que com o passar do tempo, a criatura humana, a sua estrutura, o seu organismo, ele vai se desenvolvendo. E nós hoje desenvolvemos uma parte do nosso cérebro, o neocórtex, que lá no passado a gente não sabia no que existia, não sabia utilizar, e agora ele tem uma funcionalidade maior. Mas o que acontece? Em cada existência que eu tenho, a nossa tendência é sempre buscar o quê? É sempre buscar o passado. Nós ainda temos dificuldades para o novo. Por isso que Jesus veio há 2000 anos e a gente ainda entende que os seus ensinamentos são novos. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos desenvolver essa parte nova do nosso córtex. Se vocês pegarem lá em André Luiz, vocês vão ver que ele vai falar desse lobo frontal, que é onde encontramos toda a luz necessária para os nossos avanços. É justamente o lobo frontal, ou neste neocórtex, que nós vamos encontrar aquelas glândulas que vão fazer com que, durante uma oração, todo o nosso cérebro, e por que não toda a nossa aura consiga se iluminar. O detalhe é que, como a gente vive muito mais de passado, nós utilizamos muito mais o arqueocórtex. E quando a gente utiliza mais o arqueocórtex, nós estamos utilizando partes do nosso organismo que deveria cuidar e deixar exclusivamente para os instintos, que o funcionamento seria natural, que o funcionamento seria normal. Então, se eu utilizo mais o neocórtex, o arqueocórtex, que é relacionado a esses instintos, ele vai trabalhar naturalmente e a gente não vai perceber as nossas dificuldades. Eu vou citar um exemplo para que vocês entendam. Gente, no nosso arqueocórtex, ou seja, essa parte do nosso córtex, do nosso cérebro, que comanda essas coisas antigas, ali também está aquilo que nós chamamos de sistema analgésico central. O que é o sistema analgésico central? Resumindo, é uma parte do nosso corpo que vai emitir, que vai produzir substâncias que vão
sistema analgésico, que vão anestesiar o nosso próprio corpo, principalmente diante de dores. Então, eu não preciso falar assim para o meu organismo, não sei o que, está machucado, vai lá, manda um soldado de defesa ir lá para ele cuidar daquela parte. Não, eu faço tudo isso automaticamente por instinto. Mas como é que eu faço? Utilizando-se o arqueocórtex. Só que, veja bem, o porquê que todo fardo com Jesus é mais leve. Quando eu uso o neocórtex, e o neocórtex é a parte nova do nosso cérebro, e essa parte nova é a parte mais avançada, é a parte mais evoluída, é onde nós vamos desenvolver as virtudes, onde nós vamos desenvolver a fraternidade. Quando eu uso essa parte para direcionar os meus comportamentos, o arqueocórtex vai cuidar de todo o resto. E aí, nós temos ali na nossa espinha aquilo que os especialistas chamam de portão de controle. Este portão de controle é exatamente aquele que libera determinadas substâncias que vão fazer com que a gente sinta dor ou com que a gente diminua a nossa própria dor. Então, se eu uso a parte do meu cérebro que está ligado ao passado, eu não deixo o meu organismo produzir as defesas necessárias. E aí eu vou, consequentemente, sentir mais dor. O meu portão da dor vai ficar escancarado, vai ficar aberto. E aí eu vou sentir dor, eu vou sofrer mais. Exemplificando, para a gente poder fechar essa questão, que eu só abri um parênteses para poder auxiliá-los no entendimento. Gente, Madre Teresa de Calcutá, quem mais? Irmã Dulce. E poderíamos citar muitos outros espíritos. Gente, como que esses espíritos viviam aqui na Terra? Eles viviam sempre preocupados ou se ocupando com a dor do outro. Quando você se ocupa com a dor do outro, você está trabalhando as suas virtudes, automaticamente você está desenvolvendo a parte nova do seu córtex e automaticamente a parte do arqueocórtex, ela está liberada e ela mantém o portão de controle fechado. Mantendo o portão de controle fechado, o seu sistema analgésico central vai funcionar e você, ou o seu próprio organismo, vai produzir o anestésico necessário para que você não sinta dor. Então, quando você via Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce, foram dois grandes exemplos aqui citados, eram pessoas que tinham uma saúde muito debilitada. Mas por que elas não sentiam dor? Porque a ocupação delas era cuidar do próximo. Elas trabalhavam com o neocórtex e o arqueocórtex produzia tudo aquilo que o organismo precisava para diminuir ou até mesmo não sentir a dor. E com isso, elas desenvolviam o trabalho. Quando terminava, aí sim, às vezes ela falava, poxa, está doendo aqui, ou está doendo aquilo outro. Tá? Aí elas começam a sentir. Nós também somos assim. Só que, vejam como é que a gente faz. O ser humano, quando nós trabalhamos com as nossas áreas de prazer, eu vou citar para vocês uma coisa que eu gosto, adoro jogar futebol. Então, se eu estou lá fazendo algo que eu gosto, que eu sinto prazer, eu vou estar utilizando o neocórtex. Eu estou ali jogando futebol, tá, de repente, às vezes você leva uma pancada. Como você está usando o neocórtex, o arqueocórtex, ele vai produzir todas as substâncias e o seu portão da dor vai estar fechado e você não sente dor. Mas aí logo depois, quando você para, aí o seu arqueocórtex vai trabalhar, porque, poxa, como é que foi? Nossa, foi muito bom, o jogo foi bom. E aí você começa a voltar. E aí o seu organismo vai começando a sentir. Ele abre o portão de controle e vai começando a sentir a dor. Poxa, mas está doendo tal coisa. Ah, eu levei uma pancada. E ali você começa a sentir a dor. Por quê? Porque o seu cérebro já se concentrou numa outra parte que está relacionado ao seu próprio passado. Então, a gente faz isso com os nossos momentos de prazer. E a gente pode também fazer a mesma coisa como os exemplos que eu citei. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. E aí a gente vai
deixar a dor de lado. Por isso que Jesus disse que um fardo com ele é muito mais leve e o jugo com certeza vai ser mais suave. Isso é uma forma científica de nós entendermos como que funciona este processo e por que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A gente precisa começar a entender melhor essa estrutura e o nosso próprio organismo. Até mesmo, por quê? Porque a gente confunde ainda a dor com o sofrimento. E a gente sabe que o próprio Emmanuel diz, a dor está relacionada com o físico, o sofrimento com o moral. Então, qualquer dor que nós venhamos a sentir, por que a gente sofre muito com essa dor? Porque infelizmente nós ainda ligamos as duas coisas. Mas a partir do momento que eu aprender e separar, eu vou cuidar da dor fisicamente. E eu vou cuidar do sofrimento espiritualmente, moralmente. E como é que eu consigo? A dor física é fácil. Eu vou ali, tomo um analgésico e eu resolvo o meu problema. A dor física, qual é o órgão que está provocando a dor? É determinado órgão, então vamos ver o que ele tem e vamos tomar um medicamento para resolver, às vezes, algum problema. Agora, e do ponto de vista do sofrimento, o moral? Qual é o remédio? Qual é o medicamento? Aí é exatamente isso que Jesus está tentando nos passar. A conquista de virtudes. E principalmente, uma das coisas que mais nos faz sofrer, quando a gente fala das causas anteriores, é exatamente o perdão. Né, Wagner? Esses dias para trás a gente estava falando e infelizmente a gente não se liga muito a estas questões relacionadas com o perdão. Por quê? Porque, gente, todas as vezes que nós estivermos trabalhando, e a gente vai ver um pouquinho disso lá no esquecimento do passado, todas as vezes que nós estivermos trabalhando com essa parte antiga do nosso cérebro, onde encontram-se registrados determinados episódios, determinados fatos, e é claro, e aqui usando as palavras de Augusto Cury, nós registramos na nossa memória boa parte dos fatos relacionados com as emoções que nós sentimos naquele momento. E essas emoções ou essas sensações é que vão trazer para nós a extensão do próprio sofrimento. Então, quando eu falo do perdão, eu estou fazendo o quê? Eu estou quebrando determinados vínculos com este passado, sobretudo com aqueles episódios que me causaram sofrimento. Por exemplo, se eu sinto alguma mágoa de alguma pessoa, todas as vezes que eu ver essa pessoa, todas as vezes que alguém tocar no nome dessa pessoa, todas as vezes que vier na minha memória esta pessoa, eu vou, o próprio Augusto Cury diz, né, acionar um gatilho de memória e o meu pensamento vai lá onde está arquivado aquele problema e vou trazer todo aquele sofrimento de volta. É isso que a gente precisa aprender, sobretudo neste capítulo, a não trazer o problema de volta. Ele nos ensina a resolver o problema. Como é que eu vou resolver? Primeiramente entendendo. Opa, peraí, então eu estou sofrendo isso aqui hoje. A causa é atual? Ou a causa é anterior? Isso são questionamentos que a gente deve fazer para nós mesmos. A causa é atual ou é anterior? Qual é o ponto que mais me machuca? Qual é a virtude que eu preciso desenvolver para servir de remédio ou de cura para este próprio sofrimento? Eu tenho que fazer essa análise, porque a consolação está exatamente aí, não está em outro lugar. Eu posso, milhares de vezes, fazer a minha oração e pedir: Deus, me perdoe. Gente, nós precisamos até entender um pouco isso. Vocês acham que Deus precisa perdoar alguém? Como é que vocês avaliam Deus e o perdão? Eu gosto de avaliar sempre com o exemplo que o próprio Cristo disse. Jesus estava sendo pregado na cruz. Por quem? Por nós.
Jesus chegou e virou assim e falou: eu perdoo vocês? Não. Ele falou: olha, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que falam. E veja que interessante, Jesus pediu para que Deus nos perdoasse. Ele não sentia essa necessidade de perdoar. Por quê? Porque ele explicou para nós. Quem ama não sente essa necessidade de perdoar. Não. Eu sei, eu entendo. E a gente já falou isso aqui. Pergunta para uma mãe se ela sente necessidade de perdoar um filho que ela ama. Ela vai entender, ela vai compreender o filho. Então, o perdão é uma palavra chave para nós aprendermos a trabalhar essa questão das aflições, sobretudo por causas anteriores e também, por que não, por causas atuais. Os nossos relacionamentos são as principais causas de sofrimento. Por quê? Porque nós registramos na nossa memória todos os fatos e episódios carregados de emoção. E é exatamente a emoção que nós sentimos, seja ela raiva, mágoa, rancor, ou se for uma emoção boa também, são essas emoções que vão fazer com que o registro fique ali na nossa memória. E quando nós lembrarmos de determinados fatos, a gente traz a emoção junto. Então, é interessante e importante isso. E em especial porque nós vamos ver, repito, quando nós estivermos estudando o esquecimento do passado, é porque são assuntos correlatos. Nós temos, em determinados momentos, essa expansão da consciência. E como nós temos a expansão da consciência? Aí, posso falar em dois momentos, a gente vai repetir isso lá no esquecimento passado. Tanto depois, quando eu desencarno, quanto durante o sono. Eu tenho acesso a essas informações que hoje estão sendo utilizadas, ou melhor, que estão sendo trabalhadas na atual existência. Eu tenho acesso, eu preciso só buscar para identificar o que eu preciso modificar para interromper essas aflições. Eu tenho, claro, duas coisas. E aí é o que Kardec fala para a gente fechar esse capítulo 5º. Eu estou no planeta de provas e expiações. Eu tenho provas e eu tenho expiações. As minhas provas são testes, são exatamente proporcionadas pelas escolhas que nós fazemos em cima daquilo que nós precisamos aprender. As nossas expiações já é algo um pouco mais profundo. E como alguns gostam de interpretar, são as imposições que nós trazemos. E aí sim, causas anteriores muitas das vezes representam, muitas das vezes, nem sempre, mas representam exatamente as imposições para que a gente corrija alguma coisa, tá? Seja, corrigir um relacionamento com o pai, com a mãe, e eu não consegui. Não é causa atual, é causa anterior. Então eu preciso corrigir. Então às vezes ela é muito mais uma expiação do que propriamente uma prova. Não importa, mas as duas têm o mesmo objetivo. Qual seja? Mudar a forma de se relacionar. E sobretudo, assimilar que aquilo que eu estou sofrendo hoje tem uma causa no meu próprio comportamento, seja essa causa desenvolvida nessa existência, ou seja essa causa desenvolvida numa existência anterior. O principal objetivo deste capítulo é exatamente abrir a nossa mente para essas questões. A causa é de agora ou a causa é do passado? Descubra, mas com a certeza de que você é o único artífice do seu próprio destino. Foi você quem provocou. Não foi outro. Não é um castigo de Deus. Não é uma punição de Deus. É isso que precisa ficar bem claro que Kardec coloca. São causas atuais e anteriores. Mas essas causas, tanto atuais quanto anteriores, foram provocadas por nós mesmos. Se foi provocada por mim mesmo, eu já vou começar a pensar de uma forma totalmente
diferente, né? O Fernando ainda pergunta que as bem-aventuranças têm como base o perdão ou a resignação. Fernando, eu poderia dizer para você como a gente gosta de analisar essas bem-aventuranças. A bem-aventurança, ela tem como principal base a humildade. A principal base das bem-aventuranças é a humildade. Por quê? Porque através da humildade é que eu vou abrir a minha mente para reconhecer as minhas necessidades. E aí sim, aí depois vem principalmente o problema dos relacionamentos, que são os principais que nós temos agora. Mas a gente vai ter a oportunidade de estudar mais para frente essas bem-aventuranças, tá? E aí a gente vai ver, primeiro a humildade, por quê? Porque eu preciso resolver o problema comigo mesmo, né? E aí é até interessante, né, Paulo Iter, um estudo que Jorge Alahá fez, inclusive lá com o Centro Espírita Allan Kardec lá de Conchal, que ele dividiu as bem-aventuranças em 4 partes. Ele ainda explica de uma forma bem interessante. A primeira parte das bem-aventuranças é o momento de eu resolver os problemas comigo mesmo. A segunda parte é para eu resolver os problemas com o próximo. E a terceira é para eu resolver os problemas, por que não? Com Deus. Então, primeiro passo, humildade. Aí depois, perdão. Começa com o auto-perdão. E depois o perdão ao próximo. Tem mais aqui um negócio que a Flávia pediu. Nós vamos até que encerrar aqui, Flávia, com esse questionamento seu. É muito interessante o que você colocou, e eu até sugiro, tá, para você depois dê uma lida. Tem um livro do Nelson Moraes, é um livro facinho de ler, e eu acho ele bem interessante, que ele explica muito bem como que a gente consegue fazer essa prática do perdão e do auto-perdão. O livro chama-se Perdão, o Caminho para a Felicidade. Só para assim, ser bem sintético, mas depois em outro momento a gente explica isso direitinho para você, por conta do nosso horário. O detalhe de oração, a gente tem que aprender. Orar é conversar com Deus. Converse com Deus de acordo, como se você estivesse conversando com uma pessoa. Imagine ele e você falando e conversando com ele. Por quê? Porque as coisas funcionam assim. Quando você começa de coração a fazer essa análise, essa conversa, a resposta também vem através do seu coração. Tá? Então, primeira coisa, se exponha para Deus. Reconheça o seu próprio erro. Peça primeiro perdão. Aí vai dizer, mas a outra pessoa... Não, primeiro peça perdão. Por quê? Porque se a outra pessoa fez alguma coisa, nós poderíamos ter desencadeado isso antes. Então, ore a Deus. Peça perdão à pessoa. E aí, depois, sim, se for o caso, fala para outra pessoa, eu também te perdoo. E tem certas coisas, e nesse livro Nelson Moraes vai explicar direitinho. Faça isso, se você não tiver acesso à pessoa, em pensamento. Quando você for deitar nas suas orações, converse, se imagine conversando com essa pessoa e peça a espiritualidade para naquele momento te auxiliar nesse processo de conversa. Peça perdão, dê também o seu perdão e aí as coisas vão se resolvendo com muita facilidade, tá? Então, não se esqueça desse livro, Perdão, o Caminho para a Felicidade. Um livro muito facinho de ler e eu acho que o Nelson Moraes coloca ali de uma forma bem interessante como é que a gente trabalha tudo isso. Gente, me desculpe por nós termos ultrapassado um pouquinho o nosso horário, mas esse tema com certeza é muito interessante, tá? Nós vivemos no mundo de provas e expiações, então tudo que é sobre aflição vai com certeza chamar mais a nossa atenção. Espero que tenha auxiliado vocês nas reflexões de hoje. Na sequência, a gente já entra na questão do esquecimento do passado, né, que é algo que toca realmente, muitos acabam ficando em dúvida, mas a gente vai falar sobre isso, tá? No nosso próximo encontro. Amanhã estamos aqui dando sequência à leitura e estudo do livro O Céu e o Inferno. Logicamente, todos estão convidados a compartilhar conosco esses momentos. Muita paz a todos vocês e uma excelente noite para todos.